Estamos ao vivo. Muito bem-vindo. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, todo mundo que chegou agora há pouco tempo. Para quem não me conhece ainda, me chamo Marcela Lima. Sei que tem muita gente que está novo por aqui, que estava na terça-feira lá, quando me conheceram. Quero dar boas-vindas a todos os novatos, né? E vamos hoje dar continuidade ao livro aqui, Atitude Mental Positiva. Estamos no capítulo 10 do livro do Napoleão Hill. Bom dia, Lilian. Bom dia, Adriana. A Adriana, troquei uma ideia com a Adriana sexta-feira à noite, né? Vou falar, tô no livro Atitude Mental Positiva do Napoleão Hill. E o capítulo 10 eu tenho como título Como Motivar os Outros. O capítulo 9 foi Como Motivar a Si Mesmo. E o que é motivação? É motivar para a ação. Então, como motivar os outros? Bom dia. Essa live vai ser bem curtinha, porque o capítulo é curto. E como é minha proposta aqui nessas lives em relação ao livro, é que seja algo curto, que seja interessante da pessoa ver e não ficar lá 40, 50 minutos para poder entender uma ideia. Então eu faço da maneira mais sucinta possível para que a pessoa tenha o interesse de ver e que seja rápido de ver. Então, como motivar os outros? Como eu falei, motivação é motivar para a ação. Esse livro do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva, já falei nos outros capítulos, ele estimula a nós mesmos nos motivarmos, fazer autossugestão, autopersuasão, para que nós tenhamos sucesso. E aqui sucesso não está relacionado a dinheiro, né? Não apenas a dinheiro, né? Como já falei em outros momentos, prosperidade é crescimento. Então, é crescimento em várias áreas da sua vida. Como nós somos seres sistêmicos, temos várias áreas na nossa vida e essas áreas devem estar em equilíbrio. Então, prosperar é crescer, tá? Para mim, sucesso, já vou deixar logo o gancho aqui, no dia 11 de março, vou estar lá em Alphaville, vai ter o lançamento do livro Os Segredos do Sucesso e eu sou uma das coautoras. Então, depois eu vou dar mais detalhes para vocês aqui. Então, o sucesso é algo muito subjetivo, vai depender da pessoa, vai depender da sua visão do que é sucesso para você. Tá? Então, para mim, prosperidade é crescimento, crescer em várias áreas da sua vida, não só a questão financeira. E aqui, como motivar os outros? Ele falou no capítulo 9 que quando eu me motivo, eu motivo os outros, e quando eu motivo os outros, eu estou me motivando. É uma via de mão dupla. Então, existem várias maneiras de motivarmos os outros. Então, logo no início do capítulo, existem dois exemplos de como alguém motivou. Primeiro, ele começa como uma criança motiva seus pais, ou os pais motivam os filhos. Então, o exemplo inicial aqui é do Thomas Edison e da sua mãe, que foi falado lá no capítulo... Deixa eu ver. No capítulo... Tem todos os vídeos aí salvos, tá, gente? Tá lá na série Atitude Mental Positiva. Então, no capítulo 7, se falou a história do Thomas Edison, que a mãe dele... ele chegou em casa, os professores falaram que ele era uma criança confusa, que ele era uma criança estúpida, inepta. O Thomas Edison, inventor da lâmpada, tá? Então, o Thomas Edison chegou em casa e relatou para sua mãe que tinha ouvido isso na escola, que não valia a pena, os professores conversando, que não valia a pena mantê-lo na escola, porque ele era uma criança confusa. Então, a sua mãe pegou ele, foi para a escola e chegou lá e falou: o Thomas, ele tem mais cérebro do que a professora e o supervisor juntos. Então, o próprio Thomas Edison relata depois que foi essa atitude da sua mãe que fez com que ele mudasse a sua atitude mental negativa, porque, como já foi falado aqui em outros momentos, para quem está chegando agora, pode ser que não tenha escutado ainda, mas as nossas crenças, as principais, são formadas do 0 aos 7 anos. Então, naquele momento, o Thomas Edison ele podia ter paralisado, mas a sua mãe pegou, foi na escola e falou que ele tinha mais cérebro do que o professor e a professora e o supervisor juntos.
Então, o próprio Thomas Edison, ele relata isso, que foi a sua mãe, que foi a sua principal motivadora. Então, como é que nós motivamos os outros? Nós mostrando confiança naquela pessoa. Quando você mostra para uma criança que você confia nela, você fala para ela que ela vai ter sucesso em algo, você está motivando aquela criança a fazer algo. O outro exemplo que tem aqui é do próprio Napoleão Hill, o próprio escritor do livro. O seu pai, ele casou com a outra mulher que não era a sua mãe, e quando essa mulher chegou na casa do Napoleão, o pai dele apresentou para essa mulher como o pior garoto das colinas. E a sua madrasta falou para ele, o pior garoto? De jeito nenhum. Ele é simplesmente o garoto mais brilhante das colinas. E tudo o que precisamos fazer é trazer isso à tona. Então ela estava mostrando confiança nele. E o próprio Napoleão Hill relata que nunca vou esquecer a grande lição que ela me ensinou sobre como motivar os outros, dando-lhes confiança em si mesmos. Então, você pode motivar o outro tendo fé nele. Então, vocês já viram, provavelmente, uma pessoa que fala para outra, vai dar tudo errado, isso aí não vai dar certo não. Então, desse jeito, você não vai estar confiando, mostrando confiança na pessoa. Então, quando você mostra confiança em alguém, você vai estar motivando essa pessoa. Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Estamos falando do capítulo 10 do livro Atitude Mental Positiva, Como Motivar os Outros. Tá? Aproveita quem está chegando aí, pega o aviãozinho e já manda para um amigo. Tá? Então, o primeiro ponto de como motivar alguém é mostrando confiança na outra pessoa, tendo fé naquela pessoa. Tá? Bom dia, amigo. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo que está chegando aí. Martim, John, Roberta, Albert, Lilian, todo mundo. Então, para motivarmos alguém, por exemplo, uma frase que você pode usar, eu sei que você vai ter sucesso nesse trabalho. Quando você duvida de alguém, você já está colocando lá na mente da pessoa uma duvidazinha na sua autoconfiança, por exemplo. Tá? Outro motivo, outra maneira de você motivar alguém é você escrevendo uma carta. Escrevendo, às vezes, aqui ele está relatando em relação a crianças, a filhos ou adolescentes, né? Mas às vezes os filhos eles não querem ouvir no furor, né? Na adolescência, no auge dos seus hormônios, não querem parar para ouvir os filhos. Mas aqui ele orienta de escrever uma carta, até para um amigo, para alguém. Falando que você acredita naquela pessoa, expressando seus sentimentos, expressando sua confiança. Uma outra maneira de motivar alguém é pelo exemplo. Todo mundo já ouviu falar, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Por exemplo, se você é um líder de uma empresa, um vendedor, enfim. Se você você não é um chefe, você é um líder, você vai lá junto com a sua equipe e é o exemplo para motivar a sua equipe. Então, o exemplo ele é um motivador para outras pessoas. E às vezes, eu falo isso por mim, que eu vi depois de anos, né, que eu fui o motivador, que eu estou sendo, pelo meu exemplo, o motivador de alguém. Agora já começou a travar. Eu vou trocar de telefone. Travou. E aí, gente, voltou? Márcio tá por aí ainda? Tá travado. Pra mim tá travado. Às vezes fica o áudio bom, mas a imagem trava. Tem alguém aí que possa me falar? Enfim. Vamos ver se volta. Pra mim travou. Então. Oh, querido.
Pra mim tá tudo parado aqui.